Fala galera, beleza? E aí, vamos começar mais uma videoaula de geografia? Vamos lá, esperando os acessos, hein? Tô dentro, Lívia. Por enquanto, ninguém. Fala galera, quem entrar aí, dá um alô. Vamos ver quem tá aí já conectado. Turma 912. Preparei um quadro aqui para vocês hoje. Pessoal, qualquer coisa, fica ligado porque a gente está fazendo um teste aqui, né? Essa aula aqui é uma aula teste, de repente a internet possa cair. Mas, por enquanto, conexão boa. Quero saber se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me escutando bem também, é importante, tá? Se puder dar um feedback, o áudio tá bom, a imagem tá boa, como é que tá aí para vocês? Manda um feedback aí, pessoal. E aí, galerinha, tô vendo que vocês estão entrando aí agora. Vocês estão me ouvindo bem, me escutando bem? Manda um feedback aí pelo bate-papo, pessoal. Daqui a pouco a gente já começa, hein? Vamos falar hoje de atualidades, fazer um resumão aí do que a gente já viu da apostila 1 de geografia, dar continuidade um pouquinho nos conteúdos, mas hoje é mais um bate-papo mesmo, tá? É uma aula experimental, uma aula teste, vamos ver se vai dar tudo certo. E aí, próximas semanas a gente vai largando mais vídeos para vocês. Show de bola? Manda um feedback aí, pessoal. Fala aí se tá bom o áudio, se tá bom a imagem. Vamos que vamos. E aí, pessoal, tudo certo? Responde aí, pessoal. Show de bola. Estou olhando aqui, ó, tem 7 visualizações no momento, 7 pessoas online. Vamos esperar aí mais 5 minutinhos e começar, já que o áudio está bom e a imagem está boa. Perfeito, vamos seguir. Só esperar um pouquinho para ver se a galera está entrando. No momento tem 7 pessoas.
E qualquer coisa a gente vai se comunicando aqui pelo bate-papo, tá? Mandem perguntas se tiverem, beleza? Falar um pouquinho hoje com vocês de atualidades e um resumão de geografia, galera. Tudo que a gente viu na primeira apostila, tá? Desde o capítulo 1 até o capítulo 4, onde mais ou menos a gente parou, beleza? Vamos lá, 7 pessoas ainda. Já teve um total de 13 visualizações, alguém deve ter caído já da conexão. Agora eu estou vendo aí que o número de assistidos agora diminuiu para 4. Será que a galera está conseguindo conectar? 5 minutinhos eu começo, hein, pessoal? Beleza? Vamos ver, vamos avisar os amigos aí para entrar na live. Aula de Geografia, turma 912. Vamos lá, pessoal. Esperando. Vamos lá avisar a galera para entrar. Aulinha de Geografia, nono ano, 912. Revisão geral do conteúdo, atualidades. Vamos ver como a geografia é uma ciência da atualidade, né? Como a geografia, todos os temas abordados até agora, da apostila 1, aconteceram, né, no nosso cotidiano. Então, queria conversar com vocês um pouquinho de globalização, divisão internacional do trabalho, tá? Fiz esse quadro que está logo aqui atrás, pessoal, para vocês, ó. Colapso da saúde, questões de xenofobia que trabalhamos em sala de aula e que eu passei o trabalho para vocês, tá? O trabalho não ficou para trás, tá? Vocês vão fazer esse trabalho ainda, que eu acho importante. Aquele trabalho que eu passei para vocês em grupo, de xenofobia, preconceito, segregação, desigualdades, tá? Tudo isso a gente vai abordar na aula de hoje, que é uma aula mais de resumo e atualidade, tá? A gente vai ver como os temas da geografia permeiam o nosso cotidiano, galera. Então, fica ligado aí, beleza? Até agora, 6 aí assistindo a aula, já tiveram 7, deu uma diminuída, alguém deve ter caído. 2 minutinhos eu começo, hein? Aí é a Vera, beleza? Qualquer coisa, pessoal, vai falando comigo aqui pelo bate-papo, tá? Que eu vou lendo e a gente vai se comunicando. Tranquilo? Vamos avisar a galera aí para entrar. Chama os amigos para vir ver a aula. Show de bola, então, pessoal. Galera, eu vou começar então, tá? Quem tiver aí para entrar, vai avisando e vamos começar a nossa aula. Seguinte, pessoal, sempre que a gente for fazer aqui nossas videoaulas, peço que vocês peguem o caderno, tá? Acompanhem aí junto com o caderno e peguem a apostila também, pessoal. Vamos acompanhando sempre as videoaulas de todos os professores, com o caderno na frente e a apostila na frente, beleza? Então, ó, seguinte, pessoal, vamos dar continuidade, hein? Até agora, conexão boa, 6 pessoas assistindo no momento que tá mostrando aqui para mim, tá? Trabalho ainda vai ser em grupo,
tá? Mas a gente vai ver isso mais para frente, não se preocupem agora, vamos esperar essa onda aí passar, da pandemia, vamos esperar acabar a quarentena, e aí a gente vai resolver como é que vai ficar a questão dos trabalhos. No momento, pessoal, a gente pede que vocês fiquem atentos para as videoaulas que serão disponibilizadas no YouTube, tá? As lives que nós vamos fazer sempre aqui no Vimeo, e os materiais que a gente vai disponibilizar por e-mail, que a escola vai mandar para vocês pela plataforma, beleza? Então, sempre vai vir aí resumos, alguns exercícios para serem feitos, lista de exercícios, e as videoaulas, tá? De 5 a 10 minutos, mais ou menos, dando um panorama dos principais tópicos dos assuntos. A partir da semana que vem, galera, a gente já vai dar continuidade aos conteúdos novos, tá? Então, a gente não vai ficar parado no que a gente já viu, não. A gente vai dar continuidade, beleza? Ana Carolina, fala aí, boa tarde, Leandro. Opa, fala aí, Leandro. Saudade de vocês, galera. Essa quarentena aqui tá um porre, não sei para vocês. Será que vocês estão achando legal ficar em casa direto, sem fazer nada? Eu não tô aguentando, não, quero voltar. Mas vamos lá, então, pessoal, vamos começar, tá? Pedir para vocês pegarem caderno, pegarem livro, sempre que tiverem uma videoaula para assistir, tá? Botei alguns conteúdos aqui no quadro para vocês, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, quem puder dar um feedback aí, se está enxergando no quadro, legal, tá? Mas vamos lá, então, pessoal. Seguinte, no primeiro capítulo da apostila, globalização e mundialização, tá? Primeiro capítulozinho aqui da apostila. Pessoal, sempre falo com vocês, né, sobre a importância dos conteúdos da geografia para entender o mundo atual. Então, a globalização é sempre uma das primeiras aulas que eu dou em qualquer turma, tá? Então, vamos lá. O que é a globalização, pessoal? Se vocês pegarem um caderno aí, que eu passei para vocês, vocês vão olhar lá. A globalização, que é a integração, interdependência cada vez maior entre pessoas, países, empresas, tá? E essa integração cada vez maior vai se dar através do quê? Vai se dar através do avanço tecnológico, da comunicação e do transporte, que vai possibilitar o quê? Um aumento dos fluxos, tá? Então, o desenvolvimento da tecnologia de comunicação e transportes, além de facilitar muito o nosso cotidiano, com uma comunicação praticamente instantânea, com transportes cada vez mais rápidos, a gente vai ver também que os fluxos globais eles vão crescer, tá? Então, esse avanço na comunicação e no transporte, dentro desse mundo globalizado, vai possibilitar o quê? Um aumento dos fluxos, tá? Fluxos de pessoas, fluxos de mercadorias, fluxos de informações, fluxos de capitais, tá? Preste atenção nisso. A gente está vivendo um momento de um grande fluxo de informações, tá? Essa pandemia trouxe uma coisa que a gente está vivendo, algo novo, porque a gente está vivendo uma epidemia praticamente full time, ao vivo, né? Onde a gente está acompanhando a cada segundo o desandar dessa história, tá? Então, isso caracteriza bem a era da informação que nós vivemos, tá? Então, o fluxo de informações na globalização, ele acaba sendo muito grande, muito importante, tá? Preste atenção também, galera. Dentro desse mundo globalizado, cada vez mais integrado pelos transportes e pela comunicação, percebemos que as doenças, as epidemias, acabam sendo globalizadas também, tá? Então, prestem atenção aí, tá? Vamos perceber, galera, que muito desse espalhamento da doença que tivemos se deu através do quê? Dos fluxos de viagens, principalmente por navio e avião, beleza? Então, vamos lá. Falei para vocês que a globalização é a maior integração do mundo, tá? Pessoas, países, empresas, etc., através de um maior fluxo possibilitado pelo avanço na comunicação e nos transportes. Então, galera, se a gente for lembrar aí, for parar para comparar 100 anos atrás, vamos perceber que a comunicação e o transporte eram muito mais dificultadas, tá? Então, a impressão que dava antigamente era que as distâncias eram muito grandes. O mundo era uma coisa muito grande. Imagina você se deslocar longas distâncias a pé ou de charrete.
demorava muito as coisas, tá? Hoje em dia, um percurso que nós fazemos em horas, antigamente demorava semanas, meses. A nossa comunicação hoje, que é praticamente instantânea, né? Antigamente demorava muito, porque era por carta, dependia dos meios de transporte também para levar essa carta. Então, demorava às vezes meses, anos para ser respondido a sua carta e etc. Tá? Então, a gente vai perceber que a globalização vai possibilitar o quê? Um teórico encurtamento das distâncias, um teórico encurtamento do mundo. Como se o mundo coubesse na palma da nossa mão. Tá? Porque nós podemos nos comunicar rapidamente, tá? Nos locomover de maneira rápida também e ter a informação de qualquer parte do mundo na palma da mão através do celular. Então, preste atenção nisso, pessoal, porque isso está totalmente relacionado com o tempo que a gente está vivendo agora, tá? Dessa pandemia. Mas eu vou trocar mais essa palavrinha com vocês mais para frente, tá? Então, eu falei aí no primeiro capítulo, globalização, tá? Importante destacar, pessoal, no primeiro momento, o que é a globalização, eu acabei de falar com vocês, tá? Quem são os atores hegemônicos da globalização, ou seja, quem são os atores principais dessa globalização? A globalização, pessoal, a gente percebe que, na verdade, é uma globalização do capitalismo, tá? Então, a gente percebe que os atores hegemônicos vão ser quem? As grandes empresas, chamadas de transnacionais, e também os grandes bancos, FMI, o BIRD e etc. Tá? Esses são os atores principais da globalização, aqueles que fazem a globalização acontecer. Tá? Empresas multinacionais e os principais bancos também. Tá? Claro, os países desenvolvidos ou países centrais estão incluídos nisso, já que eles são sedes das principais multinacionais e dos principais bancos mundiais. Beleza? Então, pessoal, outra coisa que eu quero que vocês entendam também, dentro desse mundo globalizado, que nós vamos ter países centrais ou desenvolvidos, países periféricos ou subdesenvolvidos e países emergentes, que são aqueles países que tiveram algum avanço econômico nos últimos anos. Países emergentes que tiveram um crescimento de importância nos últimos anos, tá? Então, eu sempre boto lá no caderno de vocês principais características da globalização, né, dos atores hegemônicos, dos países centrais. Vamos lá. Quais são as principais características dos países centrais? São sedes das multinacionais dos principais bancos, tá? São grandes produtores de tecnologia também. Em contrapartida, a gente percebe que os países subdesenvolvidos geralmente são produtores, fornecedores de matérias-primas, também produzem produtos industrializados, porém com uma dependência tecnológica dos países centrais, desenvolvidos, tá? Não esquece disso aí, os países subdesenvolvidos, além de serem fornecedores de matéria-prima, possuem uma grande dependência tecnológica dos países centrais desenvolvidos, tá? Presta atenção nisso. E grande parte dos empréstimos que os países subdesenvolvidos pedem são para os países desenvolvidos, centrais, tá? Então, a gente tem uma relação de dependência muito grande. Os países emergentes, galera, são aqueles países subdesenvolvidos que tiveram um crescimento nos últimos anos, tá? E aí eu destaco com vocês os BRICS, conjunto de países emergentes que cresceram muito sua economia nos últimos 10, 15 anos, tá? Quem são os BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Então, se vocês pararem para perceber, os últimos mega eventos, Copa do Mundo e Olimpíada, aconteceram todos em países do BRICS. Copa do Mundo no Brasil, Olimpíada no Brasil, Copa do Mundo na Rússia, Copa do Mundo na África do Sul, Olimpíada na China, tá? Então, os países emergentes vêm tendo um crescimento de importância nos últimos anos, tá? Então, dentro desse mundo globalizado, temos países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes. O Brasil se caracteriza como um país emergente, galera, beleza? Uma outra coisa importante também, pessoal, quando eu falo de globalização, da importância, né, desse papel das multinacionais no mundo global, como elas se espalham pelo mundo, né, através dos fatores locacionais. O que são os fatores locacionais? São os fatores atrativos que vão fazer com que essa empresa
saia do seu local de origem e vá para um outro país produzir. Então, por que a Nike, que é americana, geralmente produz seus tênis no Vietnã, na China, na Tailândia? Porque os custos nesses países vão ser muito menores. Então, a lucratividade dessas empresas vai ser muito maior, tá? Então, quais são os fatores locacionais, fatores atrativos? Primeiro, a mão de obra barata, tá? As empresas sempre vão buscar mão de obra barata para maximizar seus lucros. Uma outra coisa que elas vão buscar também é uma fonte de matéria-prima abundante e barata também, tá? Uma coisa que os governos vêm fazendo muito também para atrair cada vez mais esses investimentos, essas empresas, são as isenções fiscais, ou seja, o cara chama a empresa para vir para o seu país e deixa essa empresa livre de impostos, tá? Então, isenção fiscal é o quê? É livre taxação de impostos. Essas empresas deixam de pagar impostos por um tempo ali combinado. Então, isso vai ser um fator bastante atrativo também e bastante importante na hora de uma empresa, de uma multinacional, escolher para onde vai, beleza? E uma outra coisa também, galera, a infraestrutura, né, de telecomunicação e transporte que aquele país vai ter. Quanto melhor a infraestrutura de telecomunicação e transporte, melhor o interesse da empresa para se localizar ali, tá? Então, quando uma empresa vem para o Brasil, por exemplo, ela vai ver onde a mão de obra vai ser mais em conta, onde a matéria-prima vai ser mais em conta, onde vai ter a melhor infraestrutura de transporte, de comunicação e etc., tá? Vai procurar também qual local vai dar a melhor isenção fiscal, tá? A gente acaba percebendo que muitas empresas, geralmente, né, acabam ficando muito aqui no eixo Rio-São Paulo e, às vezes, Minas Gerais também, tá? O que a gente percebe? O eixo Rio-São Paulo tem uma infraestrutura muito boa, né, de transporte e comunicação. Então, isso é muito importante para determinadas empresas. Então, a gente acaba vendo uma centralização cada vez maior dessas empresas Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Lembrando que São Paulo é o centro financeiro da América Latina e o Rio de Janeiro é o principal estado produtor de petróleo do Brasil, tá? E a Baía de Guanabara é uma grande região suporte para tudo isso, já que ali tem muitas infraestruturas, dutos, gasodutos, oleodutos, que vão transportar petróleo e gás lá do pré-sal, tá? E espalhar para o Brasil todo. Então, fica ligado aí nos fatores locacionais, tá? Os fatores atrativos para as empresas. E aí também, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre a DIT, né? Tudo isso no primeiro capítulo. Sobre a DIT, Divisão Internacional do Trabalho. O que é a Divisão Internacional do Trabalho? É a função que cada país exerce, né, dentro do comércio mundial. Então, nós temos países fornecedores de tecnologia, países fornecedores de matéria-prima, tá? Cada um vai ter uma função. E a gente vai falar disso mais para frente também, beleza? Então, galera, primeiro capítulo, globalização, já falei um pouquinho, tá? Vou partir para o segundo capítulo, que a gente trabalhou, e aí depois, no finalzinho, eu falo um pouquinho de atualidade. Nos últimos 10 minutos, eu vou abrir a chamada para vocês escreverem o nome de vocês no bate-papo. Valeu? Então, galera, no segundo capítulo, a gente viu aí, ó, a questão da fragmentação e desigualdade. Foi aquela aulinha especial que eu dei para vocês, e que a gente falou o que são minorias, tá? O que é xenofobia. Então, preste atenção aí, tá? Pessoal, quando eu falo de minorias, estou falando de uma condição matemática? Ser minoria é estar em menor número? Não. Falei para vocês o quê, galera? O que é ser minoria? É ter uma baixa representatividade social e política, tá? Então, o conceito de minoria para a gente aqui na geografia e nas ciências sociais não é uma relação matemática, tá? É uma questão de representação. Então, ser minoria é o quê? É estar pouco representado na sociedade, na política, etc. Tá? Então, se a gente for parar para perceber, 53% da população brasileira, do total da população brasileira, 53% da população
mulheres, são mulheres, composição por mulheres, tá? Quando a gente vai ver isso no Congresso Nacional, a gente percebe que a representação das mulheres no Congresso Nacional é menos de 20%, tá? Então, as mulheres são, sim, uma minoria. Elas são maioria em quantidade, né? Porém, como eu falei, na geografia, minoria não é uma relação matemática. É um conceito que mostra o quê? Representação política e social. Então, as mulheres representam atualmente menos de 20% do Congresso Nacional. Então, as mulheres são, sim, minorias. A mesma coisa é a quantidade de população negra, tá? Se a gente for olhar aí, nos dados oficiais, 55% da população brasileira é composta por pessoas negras ou pardas, tá? Quando a gente vai ver essa representação no Congresso, a gente percebe que essa representação do negro ela é menor que 5%. Então, sim, o negro ele é uma minoria, uma baixa representação social e política, tá? Até porque as referências também que nós usamos na nossa sociedade não são referências que exaltam essas pessoas, as mulheres, os negros e etc, tá? A gente tem uma matriz de pensamento muito europeia. Então, quando a gente abre lá a maioria das revistas, qual é o padrão de beleza? Da mulher magra, alta e loura, tá? Claro, nos últimos 5, 6 anos, isso vem sendo alterado. A gente vem percebendo que a mulher negra vem ganhando espaço, vem tendo uma certa representatividade maior em novelas, filmes, músicas e etc, tá? Mas ainda é uma coisa que está caminhando, beleza? Então, não esquece, pessoal. Minorias é o quê? Grupos de menor representação social e política, tá? E aí também, galera, dentro desse conteúdo aí do capítulo 2, eu falei sobre xenofobia. O que é xenofobia? É o preconceito ou aversão com culturas estrangeiras. E aí eu gostaria de destacar uma coisa com vocês já. Esse momento que nós vivemos da epidemia da Covid-19 vem mostrando um crescimento da xenofobia, tá? Um crescimento do preconceito ao estrangeiro, ao viajante, por exemplo, tá? O cara que vem de fora. E a gente vem percebendo um crescimento da xenofobia também, galera, principalmente com quem? Com os grupos do leste asiático, chineses, japoneses, coreanos, tá? A gente vê muita piada aí de internet que reforça essa xenofobia, tá? Como se agora toda pessoa chinesa, coreana, japonesa, etc., fosse sinônimo de doença, de epidemia, tá? Então, a gente tenta até, as autoridades, né, tentam até falar para não utilizar alguns termos como, por exemplo, o vírus chinês, o vírus da cidade tal. Por quê, pessoal? Porque isso acaba criando um certo estigma. E aí, ninguém quer ficar reconhecido por espalhar uma doença. Então, para evitar que as cidades, os países escondam esses dados, as organizações mundiais estão pedindo para a gente não fazer essas referências com o nome de lugares ou países, tá? Então, não vamos chamar aí de vírus chinês, por exemplo, ou vírus italiano. Vamos evitar isso, tá? Para não criar um estigma, porque ninguém quer ficar reconhecido por ter espalhado doença e etc, tá? E até para ter uma liberação maior de dados também. Então, a gente vê nesse momento atual, infelizmente, né, um crescimento da xenofobia. Seguindo para o terceiro capítulo, galera, isso aqui de maneira bem resumida, tá? Daqui a pouco eu falo um pouquinho de atualidades com vocês. Nós vimos aí no capítulo 3 a formação do capitalismo, tá? Falei que o capitalismo ele vem revolucionando os modelos de produção, o modo de produzir, tá? Então, o que acontece? Antigamente, a gente percebia que o artesão era o cara responsável por todas as etapas do processo produtivo. Então, o artesão, se ele fazia sapatos, por exemplo, ele colhia a matéria-prima, transformava a matéria-prima, produzia o sapato e vendia. Ou seja, ele participava de todas as etapas da produção. Desculpa. Ele participava de todas as etapas da produção, tá? E, claro, por participar de todas as etapas da produção, a
a gente percebia que as coisas demoravam muito para ficarem feitas, e a qualidade também do produto não era das melhores, tá? Então, o artesão antigamente era responsável por tudo, por todas as etapas, e a produtividade era muito baixa, tá? Há mais ou menos 500 anos atrás, um pouquinho antes das grandes navegações, a gente percebeu que a Europa veio mudando um pouco isso, tá? Começou a surgir ali, no meio dos comerciantes, uma classe chamada de burguês, burguesia, que eram os caras que começaram a dividir a produção em etapas, tá? Então, ele deixava um cara responsável para colher matéria-prima, um outro cara responsável para transformar essa matéria-prima, um outro cara responsável para trabalhar ali em cima do sapato e um outro cara ali só para vender, tá? Com essa divisão de etapas, pessoal, a gente vai perceber que a produtividade acaba aumentando. Cada um fazendo a sua parte, acaba aumentando a produtividade. Num primeiro momento, os artesãos juntaram uma galera em oficinas para fazer isso tudo. Isso vai se chamar manufatura, tá? Conjunto de artesãos trabalhando juntos. Com o passar do tempo, a gente viu que a Europa conseguiu fazer a sua revolução industrial, né? A Europa começa a acumular matéria-prima do continente americano, do continente africano, do continente asiático e etc. E aí eles conseguem se industrializar. A partir da industrialização, a gente vai ter um momento novo, que a produtividade vai crescer como nunca antes vista, a partir da maquinofatura, ou seja, produção de bens através de máquinas, tá? Então, a máquina vai colocar uma velocidade na produção muito maior agora, tá? Então, peço que vocês prestem atenção aí também nisso. Seguinte, pessoal, então, dentro dessa condição, a primeira coisa que eu botei no caderno de vocês é a diferença entre o artesão e o burguês, tá? O artesão era responsável por todas as etapas da produção, a produtividade era baixa. O burguês começa a separar a produção em etapas e aí a produtividade fica mais alta. Ao conseguir a revolução industrial, através das maquinofaturas, a produtividade vai crescer como nunca antes vistas e continua crescendo até hoje, tá? Então, galera, em seguida eu botei para vocês no caderno as etapas dessa evolução do capitalismo, tá? Essas fases do capitalismo. Temos, num primeiro momento, a fase comercial mercantilista, tá? Lá com as grandes navegações, onde a Europa começa a explorar outros continentes. O primeiro continente a ser explorado é o continente americano, tá? Então, a Europa, principalmente Portugal, Espanha, França, Holanda e depois Inglaterra, se lançam ao mar e começam aí a conquistar territórios ultramarinos, tá? Fora ali da Europa. Então, esse primeiro momento aí do capitalismo é o capitalismo comercial ou mercantilista, tá? Muito caracterizado pelas grandes navegações, onde a principal busca desses interesses europeus era o quê? Os metais preciosos, beleza? E fazer com isso as trocas comerciais. Quando eles não conseguiam achar de cara os metais preciosos que eles tanto procuravam, ouro, prata, ferro, cobre, etc., eles usavam a agricultura como outro recurso, tá? Então, no Brasil, a mineração só começou a vir à tona por mais ou menos 1750, com a descoberta de ouro e prata em Minas Gerais, Goiás, tá? Então, a gente vai perceber que, no primeiro momento, no Brasil, extração de pau-brasil e a plantação de cana-de-açúcar foi muito importante, tá? Nessa primeira parte aí, pessoal, nós temos aquela divisão internacional do trabalho antiga, onde a colônia transfere para a metrópole matérias-primas, tá? E a metrópole oferece para a colônia produtos industrializados. Então, é aquilo que eu sempre falo com vocês. Se você vende barato e compra caro, você está acumulando ali um prejuízo. Então, muitos países subdesenvolvidos são dependentes hoje por causa dessa questão do colonialismo que começou lá na primeira fase, com o mercantilismo e as grandes navegações, tá? A segunda fase, pessoal, do capitalismo que eu botei no caderno de vocês é a fase do capitalismo industrial, tá? Que começa lá em 1750 com a Revolução Industrial na Inglaterra, tá? A Inglaterra foi o primeiro país a fazer a Revolução Industrial.
E aí a gente percebe que uma nova etapa da colonização começa a partir disso. Porque, no primeiro momento, começou-se a colonizar muito a América, e depois a gente percebe que a Europa começa a se espalhar muito para a Ásia e para a África. Essa nova etapa da colonização a gente vai chamar de imperialismo, tá? Período do imperialismo. Onde que as potências europeias vão buscar? Elas vão buscar novos mercados consumidores. Já que a produtividade está muito alta, precisa ter ali alguém que compre esses produtos, tá? Então, eles sempre vão tentar vender, empurrar esses produtos para as suas colônias. É a fase aí do capitalismo industrial, beleza? A terceira fase, pessoal, a fase do capitalismo monopolista financeiro, beleza? A gente vai perceber, isso começa lá por 1900, mais ou menos, no início do século XX, tá? Então, a gente vai perceber, galera, que o capitalismo, ele começa a se tornar cada vez mais monopolista, ou seja, determinadas empresas começam a tomar conta cada vez mais do mercado. Então, a gente percebe que hoje, um punhado de algumas empresas domina praticamente todo o mercado, tá? Então, por exemplo, a Pepsi é uma grande empresa, né? Uma empresa multinacional, que controla diversas outras pequenas empresas. Então, por exemplo, a Pepsi ela é dona do Burger King, ela é dona do KFC, ela é dona do Elma Chips. Então, todos os salgadinhos que vocês comem fazem parte do grupo Pepsi, tá? Então, uma empresa maior que domina outras empresas menores. Então, a gente vem percebendo que, desde esse período até os dias atuais, o capitalismo ele vem se tornando cada vez mais monopolista. Ou seja, algumas empresas dominando tudo o mercado, alguns bancos dominando tudo o mercado. E a quarta etapa, pessoal, que a gente vem vivendo de 1970 até os dias atuais, é o capitalismo informacional, onde a informação agora é o principal produto a ser circulado, né, nesse mundo globalizado capitalista. Então, a gente vai perceber que a evolução nos meios de comunicação e transporte é muito importante para isso, tá? E a gente vai perceber que a informação agora é o principal produto a ser vendido pelas empresas. Aí vamos lá parar para pensar, o que a Google vende, pessoal? O que é o principal produto da Google? A Google vende mochila, camisa, tênis, esses tipos de produtos? Não. O que a Google vende? Aplicativos, informações, suportes, né? Então, a gente vai percebendo que cada vez mais a informação é necessária do capitalismo atual, tá? E dentro dessa época que nós vivemos de epidemias, a informação ela acaba circulando muito rápido, né? Então, a gente acaba percebendo que todos os assuntos da geografia estão integrados, interligados e fazem muita referência, né, com o nosso cotidiano, beleza? No quarto e quinto capítulo, pessoal, capítulo 4 e 5, um é a continuação do outro, né? A gente percebe que falamos ali da Revolução Industrial, né, das etapas da Revolução Industrial. Então, a primeira Revolução Industrial, lá na Inglaterra, 1750, tá? Principal fonte de energia da época era o carvão mineral, e o carvão mineral foi muito importante, porque nessa época surgiu aí a máquina a vapor. Então, a máquina a vapor revolucionou o mundo, porque ela possibilitou o quê? Uma aceleração do transporte e uma aceleração da produção. Máquinas feitas a partir de energia a vapor, tá? Então, ano passado eu passei para vocês esse filme, quem quiser dar uma olhada, pelo menos nos 30 primeiros minutos desse filme, do Charlie Chaplin, que mostra exatamente isso, né? Tempos modernos, esse momento aí da primeira e segunda Revolução Industrial, tá? Então, vamos lá, primeira Revolução Industrial, pioneirismo da Inglaterra, principal fonte de energia, carvão mineral, e principal material a ser utilizado é o ferro, tá? A gente percebe que o mundo começa a ser integrado cada vez mais nessa época aí, através das ferrovias, tá? A segunda Revolução Industrial, pessoal, começa em 1850, tá? Ela se espalha para outros países da Europa e países como o Japão e Estados Unidos também, tá? O filme do Charlie Chaplin, que eu acabei de falar, ele mostra bem essa segunda Revolução Industrial aí, tá? Então, na segunda Revolução Industrial, nós vamos ter uma nova revolução
na parte da energia, porque agora nós vamos começar a utilizar o petróleo e seus derivados, tá? E a energia elétrica, galera, beleza? Então, isso vai ser muito importante, porque agora a aceleração das máquinas vai ganhar uma velocidade muito maior, tá? O advento do petróleo e seus derivados também vai possibilitar novos produtos, como os carros, os grandes motores a combustão, que é muito importante, tá? E também a gente vê que o petróleo é uma grande fonte de matéria-prima também. Vários produtos do nosso cotidiano hoje são feitos a partir do petróleo. Então, praticamente, todas as borrachas e todos os plásticos hoje são feitos a partir de petróleo. Tecido sintético também é feito a partir de petróleo, tá? Então, o petróleo não é só uma fonte de energia, mas também é uma matéria-prima muito importante que está presente em diversos objetos aí que estão ao nosso redor, tá? O principal material a ser utilizado agora não é mais o ferro, é o aço, tá? E a gente percebe aí uma revolução agora da indústria automobilística, galera. A terceira revolução industrial, pessoal, começa lá em 1970, mais ou menos, tá? Onde a gente percebe uma produção de acordo com a demanda, que a gente vai chamar de produção just in time, tá? Falei com vocês que em 1970 também começa a era do capitalismo informacional. Então, o que a gente percebe? Agora, as indústrias não vão ter grandes estoques, como era na primeira e segunda revolução industrial. Na primeira e na segunda revolução industrial, nós tivemos um modelo de produção chamado Fordismo, onde o trabalhador ele era altamente especializado, tá? Ele ficava parado, a esteira rolante trazia o produto na sua frente, ele trabalhava em cima daquele produto, tá? E o produto seguia pela esteira rolante suas etapas de produção, tá? Isso é muito característico lá no filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Atualmente, pessoal, a gente percebe que isso mudou um pouquinho, tá? Porque antigamente havia uma grande quantidade de estoques, a produção era muito grande, era em massa, e o consumo não era tão grande assim. Então, precisava estocar bastante, tá? Tanto é que isso gerou uma crise, a crise de 29 tem relação com isso. Mas depois eu explico um pouquinho melhor. Na terceira revolução industrial, a gente percebe o quê? A produção é de acordo com a demanda, ao gosto do cliente. Então, a gente percebe que a partir de 1970, temos uma grande variedade de produtos, você monta praticamente o produto que você quer consumir. Então, quando você vai numa concessionária de carro hoje, o cara te dá uma lista de acessórios, você fala como o seu carro quer vir, qual cor, qual acessório, qual o tamanho de roda, qual o tipo de estofado, e aí você dá essa informação para a concessionária manda para a fábrica, e eles fazem um acordo de acordo com o seu pedido, tá? Então, eles não fazem carro à revelia para ter estoque e sair vendendo. O carro ele é produzido de acordo com a demanda, tá? Claro, há uma pequena quantidade de estoques, mas a busca atualmente é o quê? É não tentar ter estoques. Produção de acordo com a demanda. A gente vai chamar isso, pessoal, de toyotismo, tá? Então, presta atenção aí também, tá? Então, galera, agora que eu já falei esse panorama um pouco geral para vocês, quero falar um pouquinho aqui do quadro que eu trouxe, que a gente vai falar das atualidades, como esses temas estão relacionados com o que a gente está vivendo hoje, tá? Então, no mundo globalizado, no mundo cada vez mais integrado, onde os fluxos de pessoas são muito intensos, o fluxo de mercadorias também é muito intenso, o que a gente vai perceber? Que nas primeiras reportagens que saíram aí da epidemia, muito se falou das pessoas que viajavam para a China, para a Itália, e essas viagens, seja de navio, seja de avião, começou a espalhar, né, as doenças para outros lugares. Então, a gente percebe aí como a globalização e o avanço dos meios de transporte, por exemplo, conectam o mundo e acaba também globalizando não só informações, mercadorias, capitais, etc., mas também as doenças, né? Então, a gente vem percebendo que no mundo cada vez mais globalizado, integrado, um problema que acontece em um determinado país pode ser rapidamente espalhado para o mundo todo, tá? Então, as crises atuais são crises cada vez mais globais, tá?
É difícil uma coisa começar em um país e ficar restrito naquele país. A tendência hoje em dia, devido aos transportes e à comunicação, é que tudo isso se espalhe rapidamente, tá? Então, uma coisinha acontece lá na China, por exemplo, o cara está filmando no celular e aquela informação se espalha rapidamente para o mundo todo, tá? Então, a gente percebe que como a globalização ela se faz presente nessa temática que a gente tem vivido. E outra coisa, pessoal, se vocês perceberam também, tem olhado aí a televisão, o cotidiano de vocês, a realidade do bairro de vocês, é muito difícil, né, não relacionar essa questão da doença, uma questão biológica, com o social. Então, a gente vê que nessa fase de epidemia que a gente está vivendo, o biológico e o social, eles estão caminhando lado a lado, né? Porque tem a questão biológica da doença, né, os cuidados que a gente deve ter, é claro, mas também há os problemas sociais, como, por exemplo, como fazer com as pessoas que não têm água em casa, as pessoas que moram em favelas, periferias, cortiços e etc., que estão vulneráveis, que não possuem água em casa. Como fazer com essas pessoas? Uma coisa que eu trabalho muito com vocês também é a questão do desemprego, né? Cada vez mais a gente vem percebendo que as pessoas vêm perdendo seu emprego para as máquinas. A mecanização vem tomando conta de tudo. E aí a gente percebe o seguinte, pessoal, as pessoas cada vez mais ocupam o setor de comércio e serviços, tá? Porém, a gente vê que a informalidade é muito alta. Então, isso acaba gerando um problema também. E a gente está debatendo muito isso nessa última semana. O que fazer com esses informais? Porque o informal, ele vai ser totalmente afetado nesse período de quarentena. O cara que é Uber, que é táxi, que é camelô, não tem ninguém na rua, não tem movimento. O cara não está vendendo, o cara não está conseguindo levar o dinheiro para casa para ter o pão, o leite ali para levar para a família, tá? Então, isso está sendo muito debatido também. Então, a questão da desigualdade nesse tempo que a gente está vivendo está muito gritante, tá? É um privilégio nós estarmos aqui de quarentena, em casa, trabalhando, mas e aqueles que não têm acesso à água, acesso ao básico, como é que faz? E aquele que fica doente, como é que vai fazer também? Os hospitais lotados, a gente está vendo aí no mundo todo um grande colapso, né, do sistema de saúde também, beleza? Pessoal, então botei aqui para vocês, ó, sobre a atualidade que a gente está vivendo nesse tempo de epidemia, ó, a questão da globalização, que é muito forte, tá? As desigualdades, como eu acabei de falar, tá? Tem países aí que não estão conseguindo reagir a essa epidemia. O Brasil está conseguindo reagir relativamente bem, mas a gente percebe que a desigualdade interna do Brasil está gerando problemas, tá? Então está rolando uma coisa bem legal também, não só tristezas estão rolando, mas uma coisa bem legal está acontecendo também, que é a solidariedade das pessoas, tá? Pessoas doando alimentos para quem vai ficar aí sem dinheiro, pessoas doando itens de higiene pessoal, doando água, tá? Aqui em casa, eu e a minha família já fizemos algumas doações também, a gente ajudou um pouquinho também alguns moradores de rua, que a gente viu aqui pelo bairro, eu moro aqui em frente à Praça Saiquia, vira e mexe tem alguns mendigos aqui, a gente deu comida para eles, conversou um pouquinho. É importante também essa solidariedade, tá, pessoal? Porque a gente vive num país muito desigual e nem todo mundo tem o nosso privilégio, tá? A gente vem vendo aí um colapso da saúde muito grande no mundo todo, inclusive nos países desenvolvidos, tá? Nenhum país do mundo estava preparado para uma coisa dessa escala, tá? Então a gente está vendo aí um colapso da saúde e, claro, se nem os países desenvolvidos estão conseguindo aguentar, imagina os países subdesenvolvidos, beleza? Então a gente vê aí que a situação está bem difícil, questão dos respiradores, a Itália já está escolhendo, né, quem que ela vai salvar, porque quando chega um idoso e uma pessoa mais nova no hospital e não tem aparelho para todo mundo, a ordem da Organização Mundial da Saúde é escolher aquele cara que vai ter mais tempo de vida e uma melhor qualidade de vida, tá? Então, geralmente, os mais jovens serão aqueles que vão ser salvos, tá? Os idosos vão acabar morrendo. No Brasil, nós não chegamos nessa etapa ainda, e a gente espera não chegar, tá? Porque se chegar nessa etapa é muito triste, realmente, né?
A questão da xenofobia, como eu falei, né, o preconceito vem crescendo bastante, principalmente aí com pessoas que viajaram para a Itália, para a China, preconceito aí com pessoas do Oriente, muito grande também, tá? Então, a gente vai percebendo aí que o preconceito vem crescendo, infelizmente. A informalidade e o desemprego também, um problema muito grave, né, nesse tempo de epidemia, como eu acabei de falar. Grande parte da população brasileira está na informalidade, grande parte da população brasileira é Uber, é táxi, é camelô, é food truck. E a informalidade, pessoal, é todo mundo que não tem carteira assinada, tá? Pode ser o trabalho que for. Não tem carteira assinada, é informal. A gente viu aí que vai ter uma ajuda, né? Que alguns parlamentares aí da oposição conseguiram passar de R$ 600. Então, vai ser uma ajuda muito boa. R$ 600 por pessoa, podendo chegar a 1.200 por família. Então, é uma ajuda mínima aí para ninguém morrer de fome, né? Vamos ver quando é que isso vai acabar rolando. Vai ser uma ajuda importante, tá? Importante destacar, pessoal, que nenhum país do mundo está preparado para isso e a economia vai ser muito afetada. E um dos grandes debates que estão ocorrendo hoje é o seguinte: salvar as pessoas ou salvar a economia? Alguns políticos vêm falando aí de salvar a economia mais do que salvar pessoas. Outros políticos já se arrependeram de algumas medidas que fizeram, por exemplo, como o prefeito de Milão, né, que falou que a quarentena não era necessária, que as pessoas precisavam trabalhar, e aí a gente sabe que a Itália é o país que está mais sofrendo com isso, né? Então, não vamos deixar chegar nessa condição. Formalidade e desemprego, que eu já falei, né? E a presença do Estado, muito importante, né? A gente sempre debateu questões sobre o neoliberalismo, né? O Estado mínimo, deixar a economia na mão das empresas, as empresas e os bancos vão conseguir transformar o mercado, né, numa coisa mais justa, mas a gente vai percebendo que não. Num momento difícil como esse, a presença do Estado ela é crucial, tá, galera? Então, a gente vem percebendo aí que muitos debates sobre a relação do Estado mínimo já vem vindo por água abaixo, beleza? Pessoal, já estamos aí nos 7 minutos finais da nossa aula, tá? Vou pedir para que vocês coloquem aí, ó, o nome na chamada, beleza? Bota aí no bate-papo, pessoal. Vou botar para vocês aí, ó, a chamada, valeu? Valeu, galera? Bem, por hoje é só. Esse foi o nosso bate-papo, um resumão do que a gente já viu, tá? Fiquem atentos que no YouTube a gente vai lançar mais videoaulas, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, tá? Vamos dar continuidade à apostila. Mais resumos e listas de exercícios também serão passados para vocês. E fiquem atentos aí que a escola está sempre em comunicação com vocês, tá? Eu vou passar semana que vem novos vídeos, nova lista de exercícios e um novo resumo, tá? Vou mandar para a escola e a escola vai mandar pela plataforma do Eleva para vocês. Então, fica ligado aí, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado. Assim, desculpa qualquer coisa, não tenho muita experiência em videoaula, em falar para frente nas câmeras, tá? Espero que a conexão tenha sido boa e vamos que vamos. Pessoal, não vamos ficar parados, não vamos dar mole, vamos respeitar aí a quarentena, tá? Para que tudo possa voltar à normalidade o mais rápido possível. Valeu? Pessoal, vamos só esperar esses 5 minutos finais aí da chamada, beleza? E se vocês puderem dar o feedback aí no bate-papo, se gostaram, se não gostaram, o que precisa melhorar, estou aberto. Valeu? Espero que vocês tenham gostado aí do quadro também, tá? Tudo improvisado, um pedaço de madeira aqui que consegui arrumar para fazer, para escrever para vocês um pouquinho, beleza? Então, galera, é isso. Vou esperar aí, tem mais 4 minutinhos, vamos esperar para ver se todo mundo consegue escrever, tá?
Quem não está conseguindo escrever não faz mal, tá? Só avisa aí, ó. Estou visualizando, mas não estou conseguindo escrever. Algumas pessoas estão acessando pelo celular, tá? Quem acessa pelo celular, de repente não consegue escrever pelo bate-papo, mas não faz mal. Tenta comunicar a gente que a gente vai saber quem está vendo pelo celular ou não. Beleza? O Leandro, ok. Show de bola, Leandro. E o judô, Leandro, largou, parou? A quarentena é difícil, né? Ainda mais judô, né? Contato muito próximo. Vitória Fabiana, fala Vitória. Essa quarentena aí, Vitória. Ana Carolina Gonçalves. Vinícius, forte abraço. Thaís, show de bola. Pessoal, fica ligado, tá? Vou mandar resumos para vocês, listas de exercícios, mais vídeos. Os gabaritos também serão disponibilizados, tá? Não se preocupem, galera. Todo o conteúdo será dado para vocês. Quando retornarmos à nossa aula, a gente vai ver a melhor forma de seguir o nosso ano, tá? Eu quero que vocês não se preocupem com isso, desde que nós, professores e escola, vamos nos preocupar com essa parte. Vocês só precisam estudar o conteúdo que vai ser liberado para vocês, beleza? Fiquem atentos na plataforma, contato com a escola direto, tá? Nós vamos estar sempre fazendo vídeos, listas, resumos. Sempre acompanhem o material que vocês têm, né? A apostila. Deem uma olhada no caderno. Na aula de matemática, pessoal, é importante, ó, abrir o caderno, escrever, fazer a conta ali, perguntar, beleza? Então é isso, pessoal. Vou finalizar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Show de bola. E é isso. Forte abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima aí.